Graça e paz da parte de Deus. O fim do princípio é o tema que nós queremos falar agora, na série Coronavírus. Coronavírus, o fim do princípio. O tema está nos dizer que existe o fim de alguma coisa agora, e também agora existe o princípio de alguma coisa. E é nisso que nós vamos nos basear. Vamos correr rapidamente para Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 16 a 18. Apocalipse 9, versículo 16 a 18, diz assim: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu vou repetir aqui. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavaleiros, ou seja, os cavalos, nesta visão. Os seus cavalos tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. 18 e último. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Eu vou repetir. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das bocas dos cavalos. Isso é Apocalipse 9. Vamos lá no Apocalipse capítulo 16, onde será a nossa base principal. Apocalipse 16, versículo 15 a 19. O 15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O lugar se chama Armagedon, onde congregaram. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. 19 e último. A grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Me presta máxima atenção. O fim do princípio. Eu disse no princípio de que estamos a falar sobre o fim de alguma coisa e o princípio de alguma coisa. O mundo parou. Você já passou pela sua mente de que chegaremos a um momento em que todo mundo iria parar? O mundo na sua totalidade parou, aeroportos estão completamente fechados, fronteiras altamente controladas, cultos de domingo cancelados, igrejas trincadas. Será que já paramos um dia para imaginar que tudo isso poderia acontecer? Absolutamente não. Mas hoje está a acontecer. Agora a pergunta é: para quem interessa todo esse pânico? Para quem interessa todo esse desespero global? Toda essa inquietação mundial? Para quem interessa? Os livros que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar alguns pareceres sobre os sinais dos últimos tempos. Mateus capítulo de número 20, Jesus faz uma correlação de sinais que devem acontecer antes da igreja ser arrebatada, que dar-nos a entender por intermédio desses sinais, nesse caso, de que Jesus está às portas e de que o tempo para a posição, para a estadia da igreja, de Cristo, da noiva do Cordeiro, na terra, está se esgotando, está chegando ao fim. E para que o tempo da igreja na terra chegue ao fim, é necessário que haja o princípio de algumas coisas, a saber, alguns sinais. É a primeira vez no mundo e é a primeira vez na terra que nós estamos a encontrar de que a terra está sendo liderada por dois papas católicos. Tem dois papas católicos a liderarem essa época. E é a primeira vez na história isso acontecer. Temos um papa que é o Ratzinger, que é o papa intelectual, que é a cabeça pensante nessa atualidade. É o homem que cria os fundamentos, o homem que cria as diretrizes. E temos um outro papa sul-americano, que é o mais popular, o acessível, e esse papa já apareceu nas câmeras e já disse claramente de que é chegado a hora de publicarmos, de estabelecermos um único governo mundial. Por quê? Porque é chegado o tempo disso acontecer, disse o papa. Isso já está afirmado, o que significa de que nosso tempo está chegando no fim. E quando ele fez essa afirmação, nenhuma autoridade católica se levantou para refutar esse dito. Nenhuma autoridade católica se levantou para ter que opor-se a esta afirmação. O que quer dizer que essa informação não foi feita em uma posição acima do joelho, nem tampouco em cotovelos. É uma afirmação que vem com uma voz de oficial.
É uma concordância, já está lançado, o projeto já está feito e um aparece para ter que lançar o projeto elaborado por todos. E que significa, e essas afirmações, e esses ditos, esse comportamento desses sinais dão-nos claramente a entender que o anticristo vai brotar a partir da Europa. E a partir da Europa só vai procurar aliados de outras nações do mundo para ter que executar a obra do anticristo na terra. E no capítulo número 9 de Apocalipse que lemos, no versículo número 16, a Bíblia diz que levantou-se um exército de 200 milhões de homens, guerrearam e mataram a terça parte da terra, depois deles terem reunido em um local, segundo Apocalipse 16, chamado Armagedon. Acompanha comigo. A China, atualmente no mundo, o único país do mundo que tem capacidade de ter um exército de 200 milhões de homens é a China. E para nossa surpresa, para quem não sabe, a China já tem esse exército preparado. A China já tem esse exército preparado de 200 milhões de homens. E eles têm o exército, segundo a sua política, é para ter que defender Israel na suposta guerra de Armagedon, provavelmente de Armagedon. Esse exército já está preparado. E é exatamente isso que a Bíblia diz. De que é um exército de 200 milhões de homens. E a China tem isso. O que quer dizer, a profecia está a se completar. Defendendo que será para algumas coisas, mas senão não será para isso. Isso nos dá a entender o quê? O cenário para o fim do mundo já está completamente montado. Todo o cenário para o fim dos tempos já está montado. Nesse exato momento que nós estamos a falar, o anticristo já está preparado para ter que executar as suas obras. E uma coisa muito séria e muito perigosa é de que as cores que a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 9, as couraças descritas na Bíblia, dos soldados nesse caso, coincidem de uma forma muito direta com as cores predominantes do rei do Oriente, encabeçado ou direcionado, liderado pela China. As cores que a Bíblia diz são exatamente as cores predominantes do rei do Oriente, encabeçado ou liderado pela China. Isso é muito sério. É um tempo muito sério e muito perigoso que nós estamos a viver. E nesse exato momento, a China está em construção de uma super estrada, de uma grande rodovia, de uma grande estrada. Está na construção de uma grande estrada. Já começou essa construção. A China está construindo uma estrada que sai da China até Israel. Olha, não há necessidade para a China construir uma super estrada da China até Israel. Por quê? Porque a China não tem relações econômicas com a China, ou seja, com Israel. A China não tem relações diplomáticas, não tem relações militares, econômicas. A China não tem relação nenhuma com Israel. Por que a China se levantaria para construir uma super estrada da China até Israel? Cumprimento da profecia. Essa estrada que está sendo construída passará primeiro por Tibete. Tibete é uma região também da China. E depois passará por Caxemira. Caxemira também é uma das regiões, ou seja, um dos lugares, um dos territórios da China. Depois da China passará por Paquistão. De Paquistão, dali vai passar para a Índia. A Índia é um inimigo tradicional histórico da China. Eu vou repetir. A Índia é um inimigo tradicional histórico da China. Depois da China, vai passar em Paquistão. Depois de Paquistão, o texto diz assim: esses soldados vão matar a terça parte. A Bíblia diz em Apocalipse: matarão a terça parte da terra. Vamos andar na perspectiva de que a terra carrega consigo 7 bilhões de habitantes. Se falamos na perspectiva de que a terra carrega consigo 7 bilhões de habitantes, então estamos a dizer de que a terça parte da terra é 2,5 bilhões de habitantes que esses soldados vão matar. E como é que tudo isso vai acontecer? O Paquistão já é um aliado da China, mas a Índia ainda não é um aliado da China. O Paquistão já é, mas a China não é. E se a Índia discordar que essa estrada passa no território da Índia até em Israel,
ali vai brotar uma guerra para o cumprimento da profecia. Não sei se você está me entendendo. Se a Índia negar, porque a Índia é um inimigo tradicional histórico da China, e a estrada tem que passar pela Índia, e se a Índia negar que a estrada passe por ela, e a China já tem esse exército preparado, então haverá uma guerra. Ali vai brotar uma guerra, provavelmente que nessa região, ali, ou seja, ali começa uma guerra, onde vai acontecer toda essa mortandade para o cumprimento da profecia. E a Índia, da Índia vai passar no Afeganistão. E do Afeganistão a estrada vai passar no Irão. Irão e Iraque são inimigos tradicionais de Israel, assim como a Índia é da China. Olha essa palhaçada que está acontecendo aqui. E é exatamente nessa região onde começa a nascer o rio Eufrates. O rio Eufrates começa a nascer exatamente nessa região, nesse território do mundo. E a Bíblia diz em Apocalipse 16, versículo 12... Apocalipse 16, 12, a Bíblia diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Muito claro, nessa região onde começa o rio Eufrates, o que é que vai acontecer? A Turquia atualmente já tem represas preparadas, já criou represas sobre a qual elas podem secar, com essas represas, podem secar algumas partes do rio Eufrates, o que vai facilitar a passagem para um grande exército da China em prol de entrar no território. Ali vai cortar a limitação que existe entre o Oriente e o Ocidente. Já não haverá limitação nenhuma. O Oriente vai sair e vai invadir o Ocidente. E eles vão poder penetrar com esse grande exército, esse exército de grande envergadura. Eles conseguem penetrar normalmente. E penetrando no território, aí tem o Iraque, tem a Turquia, tem Irão, tem Paquistão, tem a Índia, tem a China com o exército de 200 milhões de homens. Ali vai acontecer uma guerra e com facilidade vão sim morrer a terça parte da terra nessa região. Pode sim morrer a terça parte da terra ali, cumprindo-se assim a profecia. E essa guerra, na grande batalha do Armagedon, esse local que a Bíblia chama de Armagedon, é ali onde vai acontecer a grande batalha, provavelmente de Armagedon. E ali vem a batalha de Gog e Magog, escrita em Ezequiel 38, 39. Essas três orgas se encontrarão nesse vale de Armagedon, ou Zezreel, conforme a Bíblia chama. Algo que precisamos entender é de que a China não vai se aliar ao anticristo. A China tem seus objetivos principais. A China tem seus objetivos específicos. Se você está acompanhando o noticiário, já saiu o relatório de que depois da pandemia coronavírus, os Estados Unidos já não será potência mundial em termos econômicos. Quem vai liderar a potência mundial em termos econômicos? Claro, a China vai estar ali. A China vai estar lá. E é exatamente nisso que se prevê. É exatamente nisso que está a se trabalhar. Por isso, repito, o pavimento para o anticristo já está sendo preparado para que ele passe. E a cadeira do trono do anticristo já foi comprada para que ele sente. Nós estamos a viver uma época que a igreja precisa despertar. Seriamente despertar. 1 João capítulo do número 2, versículo 19, João disse assim: já é a última hora. Ele não disse, já é. Ele disse, é já a última hora. Exatamente. João diz, é já a última hora. Ele não diz, já é a última hora. Se João dissesse, já é a última hora, João estaria se referindo no momento que ele estava a viver e no momento que ele estava a escrever. Mas ele diz, é já a última hora. Essa palavra, é já a última hora, tem a ver com o sentido de que, em breve, não demora, muito próximo, num relógio muito curto, num tempo aproximado. Isso que eu estou a falar vai acontecer. O anticristo vai se manifestar. O anticristo vai aparecer. E se nós olharmos no texto poderosamente escatológico da Bíblia, que mostra claramente, suculentamente, cristalinamente o relógio de Deus, é Mateus capítulo 20. E se nós vermos Mateus capítulo 20, entenderemos que estamos a viver a hora undécima. Não se preocupe. Estamos a viver a hora undécima, que é a última hora. Não fique escandalizado nem assustado.
Depois daqui em breve, se você ver que todos os líderes do mundo estão a concordar em ter que proclamar uma paz mundial. Segundo os escritos de Daniel, capítulo de número 9, isto é, na sua última semana, que corresponde a 7 anos, 7 anos dividido em 2, que é 3 anos e meio, então 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Extraordinária, terrível, séria, que nunca foi vivida. 3 anos e meio de paz será proclamado assim que for proclamado o anticristo, como rei da terra, o único governo, o único sistema governamental. E é exatamente nesse único governo, nessa aparente paz mundial, que o anticristo está sentado no trono, onde vamos encontrar o maior desafio da igreja. Porque o maior desafio da igreja não é no momento de tribulação. No momento de tribulação, a tribulação desperta o fervor da nossa oração. A tribulação desperta a nossa necessidade de nos achegarmos mais a Deus. A tribulação desperta a urgência de procurarmos a face de Cristo. A maior prova da igreja não é na tribulação. A maior prova da igreja é exatamente no momento de bonança, no momento de conforto, no momento de paz, e não no momento de perseguição. E é nessa paz provável, aparente, superficial, que vão apresentar onde a igreja será provada. Será que nessa provável paz a igreja vai concordar com tudo que será estabelecido? Ou ainda vamos continuar mantendo a nossa fé em Cristo de Jesus, defendendo os princípios espirituais, bíblicos, divinos? Sabe? Alguém um dia chegou para mim e disse assim: profeta, a sua humildade nunca será provada até que você se torne milionário. Se com $1 milhão você permanece sendo a mesma pessoa que tinha 1.000 kwanzas na mão, então você é humilde. Se tendo 1.000 kwanzas na mão, você é humilde. E tendo $1 milhão na mão, você também é humilde. Continua sendo a mesma pessoa com $1 milhão, conforme tal igual quando você era na época que tinhas 1.000 kwanzas, então você é humilde. O que quer dizer? Quer dizer que a humildade não se testa na escassez. Por isso é que você nunca vai encontrar um miserável rebelde. O miserável necessitado é sempre humilde. Os meninos de rua são sempre humildes. Quando chega, mano, por favor, bom dia, pode só me dar pão, pode fazer isso. Todo miserável é humilde. Mas procura aquele miserável no momento da bonança. E você vai saber se na verdade ele é humilde ou não. Assim é a aprovação da igreja. A igreja não será aprovada no momento de tribulação, não. É no momento da bonança. É no momento do conforto, é no momento da suposta paz. É ali onde a igreja vai ser provada. Lembra na parábola das 10 virgens, de que quando Jesus chegou, ele encontrou as 10 virgens adormecidas. As 5 prudentes e as 5 loucas estavam adormecidas. O que quer dizer? Quando Jesus tiver a voltar, há possibilidade de encontrar a noiva adormecida, por causa do conforto e da paz, por causa dessa superficial paz. Precisamos acordar. Precisamos levantar. Não adormece. A igreja precisa levantar. Não adormece. Não aceita paz na terra. Na terra não há paz. Na terra temos guerra com Satanás. Na terra temos guerra com demônios. Na terra temos guerra com a concupiscência da carne. Na terra temos guerra com a imoralidade sexual. Na terra temos guerra com demônios e espíritos imundos. Temos guerra com a carne, com o pecado. Temos guerra com tudo e com todos. Porque a nossa vida é nos céus. Não se renda à paz dos homens. Não se renda à paz na terra. Não se renda à paz temporária. Há uma paz eterna à nossa espera. Há uma paz eterna a nos aguardando lá. Presta atenção nessa frase. Os grandes líderes estão preparando o grande líder. Eu vou repetir. Os grandes líderes estão preparando o grande líder que Israel receberá como Messias. E acima de tudo a igreja precisa estar preparada. Quero deixar lhe dizer uma coisa. Aqui tem um cenário muito sério. A Bíblia diz assim no versículo 15 de Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, 15. A Bíblia diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Essa é a fórmula que Jesus dá. Essa época, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que vigia.
Certa feita, Jesus falava com seus discípulos e ele disse assim: vigiai e orai para que não caiais em tentações. Para que não caiais em tentações, precisamos que vigiar e orar. Ou seja, só não ora quem não vigia. Só cai em tentação quem não ora. Para que você se torne uma pessoa que ora, você primeiro precisa vigiar. É a vigilância que vai te trazer a oração. E para que você não caia em tentação, você precisa orar. É a oração que vai te trazer, ou seja, que vai te libertar da tentação. Vou repetir. Para que você permaneça na oração, você precisa vigiar. É a vigilância que vai te despertar a oração. Para que você não caia em tentação, você precisa orar. Porque é a oração que vai te livrar da tentação. Então, vigia, ora, para que não caias em tentação. E é esse tempo que nós estamos a viver. Precisamos vigiar. Qual é o comportamento do homem? Quais são os sinais que Jesus está a apresentar? O que é que a igreja está fazendo nessa época? A igreja está vigiando? Não. A igreja está adormecida. Precisamos acordar e despertar que a terra e os seus bens estão chegando no fim. Porque tudo passará, excepto a palavra viva. Nós precisamos despertar que Jesus está a voltar. Precisamos acordar. A Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Em toda a Bíblia vamos encontrar que quando a Bíblia refere-se à segunda vinda de Cristo, a Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. E se todas as profecias da primeira vinda de Cristo se completaram, é claro, é óbvio, é absoluto, é verídico que a segunda vinda de Cristo também vai se completar. E não tarda, Jesus volta. Não tarda, Jesus volta. Nós precisamos entender que o nosso tempo na terra, o tempo da igreja, chegou ao fim. Esse é o fim do princípio. O fim de quê? O fim do mundo e o princípio das dores. O coronavírus veio para nos despertar de que a dor só está no princípio, mas o mundo está no fim. O coronavírus veio para dizer para nós de que o mundo está esgotando. O tempo da ou seja, a durabilidade da estadia da igreja na terra está a terminar. Mas as dores, esse é o princípio. Ainda haverá muita dor, ainda haverá muito sofrimento, ainda haverá muito castigo. Mas todavia, precisamos entender que o tempo da igreja na terra está chegando no fim. Precisamos valorizar mais as coisas espirituais do que materiais. Precisamos entender de que o mundo o espiritual é territorial. Nada acontece no físico sem que primeiro aconteça no espiritual. Se está acontecendo no físico, é porque no espiritual já está consumado. A terra diante de Deus já está completamente terminada. São apenas as últimas profecias que estão a se completar. E muito em breve Jesus vai levar sua noiva. Você que me ouve nessa hora, eu quero lhe dizer, o conhecimento do homem nessa época não serve para nada. Até os PhDs não estão a fazer nada. Até os doutores não estão a fazer nada. As faculdades não estão a fazer nada. Tudo fechou, é porcaria. Agora o que vale é a sua vida e a minha vida. Por isso estão escondidos dentro de casa, a esconder a vida. Mas chegará um dia que não haverá terra, não haverá céu, não haverá lugar para se esconder. Estará você e o Todo-Poderoso. E a sabedoria humana não vai dar para truquear. Não tem dizer eu sou psicólogo, sociólogo, que entendo as coisas, filósofo. Ninguém vai apresentar filosofia diante de Deus. Apenas as suas obras feitas na terra falarão alto e servirá como passaporte daquilo que você fez diante de Deus em plena santidade ou imundícia, para que você vá para o reino do céu ou ser lançado no inferno. Cuidado. Muito cuidado. O anticristo já está preparado. Ele nascerá na Europa, já nasceu lá na Europa. E nós precisamos despertar, porque tem muitos aliados a isso. Não se assuste quando depois disso o mundo terminar. Eu tenho uma missão e você tem uma responsabilidade. A minha missão é te dizer a verdade e a tua responsabilidade é tomar uma decisão. Toma uma decisão em despertar. Não durma. Acorda, porque em breve a igreja subirá. Graça e paz.